Olá, eu sou Solange Brasil, sou Sol Tupinambá e meu nome indígena é Guaraberaba Tupinambá, que quer dizer sol brilhante, né? E eu faço parte da etnia Tupinambá de Olivença e também da Pataxó Ranhan, que é mistura de povos. Eu sou uma das lideranças indígenas internacionais em relação às emergências climáticas. Eu faço negociações entre o Brasil e outros países, né? A gente está no programa com Taricatu, eu faço parte desse programa como uma das 33 lideranças mundiais. E nesse programa a gente aprende a negociar, fazer negociação e captação de recursos. Meu grito de guerra lá, eu levo sempre a voz do meu povo, que é demarcação territorial, reflorestamento ambiental com banco de semente nas aldeias, né? E visibilidade aos povos indígenas, que somos nós detentores dos saberes e os protetores e guardiões da natureza. Então, assim, como na luta pelo território, a minha luta pelo território não começou agora. Eu sou praticamente uma pessoa ameaçada de morte no meu território porque eu bati de frente realmente com uma organização chamada Invasão Zero, que é uma organização que ela tem CNPJ, ela tem deputados, senadores, prefeitos, policiais, tudo envolvido. Como que funciona? Eles contratam a Invasão Zero, e a Invasão Zero vai lá e tira o pessoal, cada um recebe a sua verba, tira os indígenas do seu território e em seguida vende o seu terreno, né, ou as suas terras. E assim, como o nosso impasse é porque assim, o nosso território ainda não é demarcado, então a gente tem sempre esse impasse de estar sempre brigando, não só com a Invasão Zero, mas também com outros órgãos, outras organizações que querem nos tirar do nosso território. Eu me lembro que eu fiquei 15 dias sem dormir, né, tentando construir a casa e eles passando. Teve uma vez que chegaram mais de 15 carros e 3 carros de policiais para tentar me tirar do meu terreno e não conseguiram, porque a partir daí eu comecei a mandar documentação para Brasília. Tem também a advogada da aldeia que também nos ajudou, nos contribuiu assim com muitas informações e até ajuda jurídica mesmo, e aí a gente foi batendo de frente em relação a essas questões. Mas mesmo assim a gente ainda sofre, não só juridicamente, nem financeiramente, mas também psicologicamente e fisicamente, né? Porque, querendo ou não, você receber ameaça de morte assim na frente de policiais e você não poder fazer nada e ficar por isso mesmo, eu acho uma ameaça assim verbal, eu acho que é escandaloso, chega a ser escandaloso, né? E outra coisa, houve um encontro territorial de mulheres, né, em Ilhéus em 2023, e a motivação assim para ter esse encontro é que existem muitas mulheres no nosso território e cada uma tem sua luta, e não só no nosso território indígena, mas também em outros territórios, como os quilombolas, por exemplo, os ribeirinhos, e praticamente as mulheres dominam no sentido de governo mesmo, sabem governar mesmo. E assim, quando tem uma demarcação territorial, geralmente quem vai na frente são as mulheres e as crianças, né? É até uma forma de proteger porque enquanto as mulheres estiverem na frente, o nosso grito está sendo dado e a gente não é tão perigoso, né? E assim, é mais respeitado. Quando os homens vão na frente, então muitas vezes os outros batem de frente e aí acontece aquela agressão, né? Muitas vezes agressão verbal e depois física e depois em relação a tiros, essas coisas todas, né? Sendo assim, as mulheres sempre tá à frente. Também não só em demarcação territorial, mas também em associações. Quem geralmente domina o território indígena, na maior parte do tempo, são as mulheres, porque são mais articuladas do que os homens. Os homens servem mais para força e as mulheres para articulação. Isso não quer dizer que os homens não são articulados, claro que são. Mas na maioria das vezes a gente está mais na frente, até para proteção mesmo dos nossos parentes, né?
Não é que eles sejam incompetentes, mas que é uma certa preservação. A associação de mulheres geralmente são as que trazem os projetos e tal. São poucas aldeias que têm associação de homens. Então, se não tem associação de homens, geralmente a associação das mulheres é que traz os projetos e os benefícios para a aldeia, né? A luta é maior. Então, por isso a motivação da gente participar desse movimento territorial lá em Ilhéus. Porque através desse movimento a gente pode levar nossas demandas. Todos os movimentos que tem, todos engajamentos que a gente faz, é sempre tentando levar nossas demandas e trazer frutos disso aí. A gente leva a sementinha e traz os frutos. E a importância desse encontro na comunidade é muito importante, porque não só esse encontro, mas todos os encontros e todos os seminários, as palestras, tudo que for favorável para que a gente possa levar a nossa voz, né, para o mundo, para as pessoas, é muito importante, é de suma importância. Porque através daí a gente já conhece um articulador, a gente já conhece outro articulador, ou a gente já conhece alguém do governo que se interessa por alguma articulação que a gente fez, ou algum projeto que a gente fez, e aí a gente acaba se engajando. E através de uma pessoa a gente conhece outro, e é assim que forma a cadeia de sustentação e de articulação dos povos indígenas, né? E assim, eu não tenho um tema que me chamou a atenção em especial. Para mim todos os temas chamam a atenção e para mim todos os temas são importantes, mesmo que não seja sobre o território indígena, né? Como foi um encontro não só de indígenas, mas também dos quilombolas e dos ribeirinhos. O encontro de mulheres, né, que teve em 2023 em Ilhéus, na verdade, teve uma das semanas do encontro, foram convidadas mulheres indígenas, né, para agricultoras, para um diálogo, né, uma palestra, né, e um momento de saberes, de trocas, né, de troca de informações, de conhecimentos e também uma forma também de homenagearmos, né, todas as mulheres, sermos homenageadas, porque eu também fiz parte, não como liderança na época, mas como participante mesmo. E foi uma experiência agradável, né? Foi de suma importância esse encontro. E acredito que tem agregado muito para os nossos conhecimentos, porque cada encontro, cada participação que nós temos em qualquer evento, seja ele cultural, seja ele acadêmico, seja ele social, seja ele político, é nossa voz que a gente está levando. Então, a partir do momento que eu levo a nossa voz e que outras parentas também levam as vozes, a gente se une, porque assim, um indígena é uma árvore. Mais de um, mais de 10, mais de 100, vira uma floresta. Então, quanto maior a quantidade de pessoas para estar nesses espaços e se fazer presente nesses espaços, maior será o nosso entendimento, maior será a nossa resistência e maior será o nosso saber. Então, a partir do momento que uma vai para buscar esse saber e passar para as outras da comunidade, nos fortalece. Nos fortalece como mulher, nos fortalece como indígena, nos fortalece como liderança, nos fortalece como comunidade. Um espaço como este, em que é voltado diretamente para as mulheres, não existe tema mais importante ou menos importante. Não existe o que a gente gosta mais ou o que a gente gosta menos. Existe o que é mais favorável para mim e favorável para o outro.
o que é favorável para o outro também é importante para a gente. Então, assim, uma coisa interliga com a outra. Por exemplo, lá falava sobre as mulheres de Quilombo. A luta das mulheres de Quilombo é mais ou menos igualitária como a nossa. São povos originários. Os desafios que eles sofrem podem não ser iguais aos nossos, mas tem a mesma força, tem a mesma dimensão, tem a mesma fortaleza. A resistência das mulheres quilombolas para as mulheres indígenas é quase que a mesma resistência. É você estar ali sol a sol, é você estar ali lutando, e mesmo que você esteja numa caneta, uma canetinha, você também está lutando. E o fato de você estar num congresso, o fato de você estar no espaço de fala em que você pode levar a voz do teu povo, não é menos importante ou mais importante do que quem está na lavoura, na cultura, do que quem está fazendo os artesanatos, do que quem está fazendo a pesca, do que quem está organizando a estrutura física e social da comunidade. Então todos têm o mesmo patamar de precisão de importância. Todos somos importantes, todos nós somos importantes. E tudo que a gente faz nas nossas comunidades tem importância. E merece validade, merece ser respeitado e merece ser valorizado. Eu sinto que quem mais sofre nos territórios com essas retomadas e quem mais eu percebo que tem, vamos dizer assim, que resiste mais, que a carga é mais pesada, né? Eu acho que são as mulheres. Eu acho, não, tenho certeza. Nós nos preocupamos com o nosso território, nós nos preocupamos com os nossos filhos, a segurança dos filhos, nós nos preocupamos com a nossa segurança, nós nos preocupamos com a segurança dos esposos, né? E além do mais, nós nos preocupamos também com o meio ambiente, com o espaço, sem falar nas outras diversas coisas que temos a preocupação. A busca pela segurança alimentar, a busca pelo sustento, né, do território, a busca pela cultura no território. Então, assim, a busca pela educação, a busca pela saúde, não para. O tempo não para as mulheres indígenas. Eu falo para as mulheres indígenas, porque as mulheres quilombolas, né, falam em relação à sua luta. E a nossa luta, apesar de ser igual, né, cada uma tem autoridade para falar sobre a sua. Eu sou ameaçada de morte lá no meu território. Eu tenho vídeo, eu tenho filmagens, eu tenho fotografias de ameaça que eu sofri. E essas mesmas imagens, esses mesmos vídeos foi diretamente para o Ministério dos Povos Indígenas e está na mesa da ministra, né? Está na Polícia Federal sobre investigação. Caso ocorra qualquer coisa contra a minha pessoa, né, essas pessoas que me ameaçaram lá serão as primeiras indicadas. Assim como eu, existem várias mulheres, não só no território Tupinambá de Olivença, não só no território Pataxó de Porto Seguro, não só no território de Itapetinga, né, nem só Nitambé, né, Pau-Brasil, mas em todos os territórios. E eu percebi que a invasão zero, ela vai muito mais além. Não está aqui só na Bahia. Ela está a nível nacional. Eu falo Bahia porque o meu processo é Bahia. Eu falo Bahia porque eu sou do território da Bahia. Mas ela está além. Tem CNPJ, tem empresários, tem ministros, tem prefeitos, todos lutando em prol da invasão zero. É como se fosse uma indústria, é como se fosse empresários
que tem um escritório em que os outros fazendeiros ou negociantes, né, por exemplo, quer montar um negócio no meu território. O território a minha aldeia é no litoral, é de praia. Então, quer fazer um resort, quer fazer uma pousada, então se junta com a Invasão Zero e aí tenta afugentar os indígenas para permanecer no local. E eu me lembro que só eu, nesse período de expulsa do meu terreno, eu fiquei mais ou menos 2 semanas sem dormir direito. Graças a Deus passei por essa prova. Eu já não me sinto mais pressionada dessa forma. Fisicamente, psicologicamente sim, juridicamente sim. Porque a gente fica nesse impasse de se vai ter ou não essa demarcação territorial. Mas é sempre nesse impasse, é sempre isso. Então o nosso psicológico, como mulher em território indígena, é uma constante pressão. Sem falar que muitas de nós estudamos em universidade, estudam em outros locais, né, trabalham em outros locais, que ainda sofre de mais pressão, que ainda sofre muitas vezes de preconceito, de achar e acreditar que a gente não tem competência para isso ou para aquilo. E o tempo inteiro a gente tem que provar que realmente temos. A gente tem que provar o tempo inteiro para todos, às vezes até para os nossos próprios parentes. Então é sobre isso. Eu, por exemplo, eu desço do ônibus da universidade e eu vou sozinha para o meu território. Eu parei de ficar... eu até venho no carro da universidade, mas para voltar à noite eu estou evitando de voltar. Eu já não estou mais voltando à noite. Os dias que eu tenho aula na universidade, eu vou até reduzir a quantidade de dias para estudo. Vou continuar com a mesma quantidade de componentes, mas vou reduzir a quantidade de dias para poder estudar nos períodos. Por exemplo, um dia inteiro eu estudo de manhã, de tarde e de noite. Para evitar que eu tenha que vir todos os dias, para evitar também que eu fique muito tempo fora da minha aldeia. E é uma luta constante. Há quem diz que em algum território acaba. Não acaba nunca. Porque quando a gente ganha o nosso território, aí vem os desafios, que são as políticas públicas, reflorestamento, né? Muitas vezes nos debatemos com invasores ou empresas que querem, muitas vezes não quer o território, porque o território já está demarcado, mas eles conseguem iludir muitos de nossos parentes a ceder algum espaço, ou por alguma troca de alguma coisa, ou suposta amizade, né? E no final de tudo a gente acaba sempre a mercê daqueles que não são indígenas, os não indígenas. E a trajetória das mulheres nessa luta é de sempre, né? Por exemplo, no meu território, o território Tupinambá de Olivença, na minha aldeia, foram 12 carros de pessoas e mais 3 carros de policiais, tentando me impedir de construir minha casa. Ao qual uma advogada e parente nossa, né, contribuiu para evitar esse embate direto, e levamos até o setor jurídico, e acabamos lidando com essa parte no setor jurídico. Mas isso não me impediu e não me impede de que, de vez em quando, nós somos não mais atacados, mas amedrontados por um suposto ataque. Porque por várias vezes eles chegaram lá no nosso território, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com carro cheio de pessoas, para tentar nos oprimir e tentar nos perseguir. E aí, eu fui uma das pessoas que ficou mais em frente a esse movimento. Eu consegui articular, né, junto às pessoas, os meus parentes lá da aldeia, para a gente fazer uma articulação em que
nós pudéssemos construir as casas urgentes e imediatos, e um protegendo os outros. Então, como foi que nós fizemos? Eu ensinei para os meus parentes que devíamos ter um foguete, um fogos de artifício em mãos e o isqueiro na outra mão. E sempre estar atentos, porque em caso de emergência, quando essas pessoas chegassem até a nossa casa ou a nossa construção, aí a pessoa acenderia os fogos e imediatamente toda a comunidade iriam no socorro. Então, a gente conseguiu amenizar os ataques dessa forma. E aí é tanto que na nossa comunidade a gente procura evitar muito de soltar fogos, porque fogos é um aviso de ataque, é um aviso de perigo iminente e é um pedido de socorro também. O encontro Então, esse encontro ele foi intitulado como Elas à Frente, né? Hashtag Elas à Frente. Porque, na verdade, esse encontro, na verdade, era uma força-tarefa para que as mulheres pudessem participar e estarem presentes nesses espaços, para falar sobre suas plantações, para falar sobre suas movimentações nas TIs, nos territórios indígenas, né? E principalmente sobre sua trajetória, seu espaço, sua contribuição na cultura e também no território. Diga às mulheres que avancem. Avançaremos! Demarcação! Já! Demarcação? Já! Venham todos os guerreiros, filhos do Brasil. Muirapinima, Bororo, Kaxinauá. A vida que cuida da vida precisa sobreviver. Meu rio e minha terra sagrada não podem morrer. Venham todos os guerreiros, filhos do sol. A floresta é de todas as tribos.